No Câmara Debate, os deputados Chico Alencar e Kim Kataguiri debatem a proposta de emenda à Constituição que visa limitar as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal com visões contrastantes. Após ser aprovada no Senado, a proposta terá que ser votada na Câmara dos Deputados. Confira o resumo desta entrevista que foi conduzida pela jornalista Regina Assumpção. Eu entendo que o melhor processo legislativo para rever determinadas medidas seria com um diálogo prévio, uma conversa entre os dois poderes. No caso, nós que temos o poder de legislar, que tem que ser muito valorizado, viemos do voto popular, e o judiciário. Mas não. No caso específico disso que se convencionou chamar de pacote anti-STF, tem um indisfarçável viés de vingança. Vamos dar um troco no judiciário que está abusando. O nome medida monocrática é de fato muito antipático, né? Tudo que é monocrático não é coletivo, dá ideia de arbítrio, mas em algumas situações isso é necessário. E digo, a ex-presidenta do Superior Tribunal Federal, do STF, a ministra Rosa Weber, já estabeleceu prazos, inclusive encurtados, para decisões monocráticas serem apreciadas pelo Pleno. Então, a minha crítica é, sobretudo, à celeridade, ao espírito dessa lei, dessa mudança constitucional, à falta de diálogo. Mas esse projeto, essa PEC que você mencionou, não é a pior, não. Tem outro que é abuso mesmo, na minha visão. Deputado Kim, o senhor acredita que fere realmente a interdependência entre os poderes? Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele fere sim a harmonia entre os poderes, ele fere a autonomia do poder legislativo, do poder executivo. Não vejo como vingança, né? O deputado Chico colocou que a ministra Rosa Weber estabeleceu no regimento prazo para análise de liminares. O próprio Supremo desrespeita o regimento interno, né? Ao criar inquéritos de ofício de crimes que não foram cometidos das dependências do próprio tribunal, também ao julgar liminares. O deputado Chico colocou aqui um dos exemplos que acho que é uma das coisas que eu mais combato na minha vida pública, que são os privilégios, os supersalários do Ministério Público e do Judiciário, principalmente. Há nos outros poderes, mas está mais concentrado no Judiciário e no Ministério Público. Ministro Luiz Fux concedeu uma liminar, e a gente chama, né, costuma dizer, sentou em cima dessa liminar, não deixou ela ser julgada por seus pares durante anos, para chantagear o Congresso Nacional a aprovar um aumento de salário para o Poder Judiciário. E só depois que o Poder Judiciário aprovou esse aumento de salário, ele colocou a liminar para ser julgada pelos seus pares e a liminar foi derrubada. Ou seja, já houve várias tentativas de diálogo para o Supremo se conter, porque o ideal é que haja uma autocontenção, que o próprio Supremo diga, olha, isso aqui a gente não vai julgar porque não é da nossa competência. Infelizmente, não é isso que acontece no nosso país e justamente por isso que a gente não está tirando nenhuma autoridade, nenhum poder do Supremo. A gente está dizendo, olha, se você vai tomar uma decisão, tome uma decisão colegiada, né, justamente para que a gente não tenha 11 Supremos Tribunais Federais e a gente tenha a segurança jurídica de ter uma Suprema Corte. Chico Alencar alertou para o perigo de alterar as atribuições de cada poder a partir deste projeto. Uma terminologia muito equivocada do ponto de vista da boa prática legislativa. Em segundo lugar, é claro que a gente quer mais agilidade, mais coletivismo, mais racionalidade, menos monocracia nas decisões do Supremo. Embora a gente viva aqui, as decisões na Câmara são muito monocráticas, presidente, qualquer que seja. Alguns usam essa atribuição de maneira demasiada até. Há um sistema monocrático, definir a pauta em cima da hora, você sabe disso, né, Kim? Então a gente tem essa cultura autoritária muito forte. Combatê-la é nosso dever. Agora, há também o meio e o resultado. O diálogo com o STF prévio seria muito mais fecundo para essa decisão. E outra coisa, nós não podemos, Congresso Nacional, ser a casa de revisão geral de decisões do Supremo, porque um outro projeto dá essa tendência aí. A gente se atribui um poder de procurador-geral congressual da República. Isso aí eu acho que não cabe. A harmonia, a independência e as atribuições relativas de cada poder. Está muito distorcido isso no Brasil de hoje. Chico também destacou as decisões monocráticas no ministro Flávio Dino, que freou as emendas parlamentares.
Eu valorizo muito o Supremo Tribunal Federal, a magistratura em geral, para também fazer um contraponto à crítica inicial que nós compartilhamos de abusos da magistratura. Mas eu devo dizer, por exemplo, que uma decisão do ministro Flávio Dino, colocando um freio de arrumação na fruição das emendas parlamentares, que tem ganhado relevância crescente no orçamento da União, foi muitíssimo importante. E estabeleceu exatamente o que eu peço aqui quando a gente legislar em relação aos outros poderes, notadamente o Supremo. Estabeleceu uma necessidade do diálogo entre o Executivo, nós, Legislativo Nacional, e o próprio Judiciário para formular via lei, projeto de lei, que o senador Ângelo Coronel já produziu, pelo menos, não sei se já é um projeto ou um anteprojeto, temos que resolver isso com a urgência necessária, sobre as emendas, para lhes dar limites, rastreabilidade e transparência. Portanto, e se deixasse como está, não ia acontecer nada. Foi uma interferência que alguns podem considerar e consideraram autoritária de um ministro do Supremo, mas muito bem-vinda, muito necessária. Então, às vezes é preciso esse tacão para o bem. Deputado Kim, você acredita que foi uma resposta a essa decisão do ministro Dino? Olha, eu acho que eu concordo com a decisão de acabar com o orçamento secreto, né? Sempre fui contra, sempre denunciei, né? Tanto no governo Bolsonaro como agora no governo Lula, que continua existindo. Agora, não acho que isso deveria ter sido feito por um único ministro. Mais uma vez, acho que deveria ter acontecido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E o deputado Chico levantou aqui, olha, isso aqui é um exemplo de como a gente está levantando um diálogo para colocar um freio de arrumação nas emendas. Isso não é um diálogo, né? Isso, na realidade, é o Supremo forçando a barra numa decisão que eu concordaria se fosse colegiada e falando, olha, se vocês não decidirem nada, a gente vai tirar completamente o orçamento de vocês. Qual é a diferença disso, deputado Chico, até se me permite aqui fazer um diálogo com o deputado, do que a Câmara faz quando ela diz, olha, Supremo, você está passando os seus limites e por isso nós estamos colocando restrições, como o caso das decisões monocráticas, né? Você não vê que as duas coisas, tanto uma intervenção em relação ao orçamento secreto, como uma legislação em relação a decisões monocráticas, não são duas maneiras e duas intervenções que são feitas para colocar freio de arrumação e o que você está chamando de diálogo? Não vejo, sabe por quê? A decisão do Dino foi uma decisão de suspensão provisória do pagamento das emendas. Aí os deputados, senadores, ficaram em polvorosa, porque muitos fazem do seu mandato apenas uma unidade orçamentária. Para fidelizar curral eleitoral, tem muita distorção no pagamento de emendas, as emendas PIX, o orçamento secreto, que de fato continua, tem muito pouca transparência. E o ministro, usando a sua prerrogativa vertical, é verdade, ele falou, suspende para se resolver. Se não fosse isso, mas é uma decisão provisória, sem esse diálogo e a produção de uma legislação consentânea com transparência e rastreabilidade das emendas, não ia acontecer nada, a gente sabe. Ia se aprofundar esse processo espúrio, distorcido da apropriação de parte crescente do orçamento da União e das políticas públicas pelo compadrio dos parlamentares, setorização, curral eleitoral, fisiologismo. Já teve peso, inclusive, grande nessas eleições municipais agora. No caso, as nossas decisões são definitivas. Claro, tem um processo de tramitação, é de fato virtuoso que o Congresso seja mais coletivista, obrigatoriamente, ninguém decide nada sozinho, tem que ter um processo. Passa na CCJ, vai para comissões às vezes, embora volta e meia a gente esteja produzindo aí celeridade e as comissões são atropeladas, os projetos de lei vão direto para o plenário, sem passar por comissões, virar rotina crescente, é muito ruim isso, mas as nossas decisões, ao fim e ao cabo, são definitivas. Essa decisão do Dino foi uma provocação e só por causa dela aconteceu essa produção de um projeto. Eu tenho certeza que a gente vai votar até o fim do ano, que já se avizinha, porque ninguém quer ficar sem as emendas.
O deputado Kim Kataguiri acredita que PEC deve ser votada ainda neste ano pela Câmara em 2 turnos. Espero bastante, São né? 2 turnos no plenário, né? Apesar dela já Sim. ter sido aprovada na CCJ, ainda tem que passar por comissão especial. Exato, em comissão especial tem 2 turnos, 308 votos. Daí que eu discordo do deputado Chico quando ele coloca, olha, uma intervenção de um único ministro do Supremo Tribunal Federal no orçamento secreto é promoção do diálogo. Você aprovar em 2 casas legislativas, que tem mais votos do que o presidente da República, em 2 turnos, com maioria qualificada de 3/5 dos votos, não é uma promoção de diálogo, né? Ah, mas uma decisão é definitiva, a outra é temporária. O ministro decide quando ele leva a liminar a julgamento se a gente não aprova a PEC. Como eu já demonstrei aqui no caso, a gente pode pegar o caso do Código Florestal, a gente pode pegar o caso do auxílio moradia dos juízes, a gente pode pegar o caso da própria nomeação do Lula para o Ministério da Casa Civil durante o governo Dilma, também adesão monocrática. Então, assim, eu, pelo menos o que eu vejo, e sinceramente não vejo por parte do deputado Chico, mas eu vejo por parte dos deputados do PT e da base do governo. Enquanto interessa, né, proteger as decisões e os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que elas sejam abusivas, mas quando elas estão favorecendo o governo, aí nós vamos proteger e vamos favorecer os abusos. Agora, eles se esquecem de que amanhã, sem regra, sem contenção, os abusos podem acontecer contra eles próprios. Então, para mim, a importância institucional da aprovação dessa PEC. No final, os deputados deixaram as suas considerações finais e alertaram para a descredibilidade da população para a política. O Brasil precisa de democratização crescente. As instâncias públicas, do judiciário, do legislativo e do executivo precisam ficar cada vez mais porosas às demandas sentidas da nossa gente. Porque um dos recados dessa eleição municipal, com todo o seu contexto singular, localista, foi a descrença crescente na chamada política, nas chamadas instituições. São Paulo, num segundo turno tão disputado, teve 31% de abstenções. Né? Isso é grave, a gente tem que ter atenção. O povo anda como aqueles tropeiros do Guimarães Rosa, grande escritor mineiro, olhando de banda, olhando de lado e desconfiado para a República, ao fim e ao cabo, para o seu próprio destino. Essa descrença da cidadania ativa, ela tem que ser enfrentada por nós. E isso significa medidas legislativas, a função precípua do Congresso é legislar e também fiscalizar o Executivo, qualquer que ele seja, e acompanhar o Judiciário e cobrar dele, né? Sempre com diálogo, é claro, e isso a gente às vezes falha, a gente se acomoda, fica muito pensando nos interesses mais de reprodução de mandatos. Não pode ser. E não pode ter arbitrariedade interessada. Ah, essa aqui eu topo porque me beneficia. Eu sou contra isso e entendo que a gente deve buscar a postura democrática e de diálogo permanentemente. Quem enfrentou a ditadura, quem é muito jovem, não viveu essas agruras aí de um regime da censura, da tortura, do arbítrio, do bipartidarismo imposto, sabe como é precioso a gente ter um judiciário que não esteja em cima da lei ou se considere superior, um legislativo democrático e transparente e um executivo que promova políticas públicas para as maiorias, sempre esquecidas. A maior chaga que permeia tudo que a gente está conversando aqui é a desigualdade social. Enfrentá-la em todas as instâncias é muito importante.